Olá pessoal, como estão vocês? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é o professor Dasley, aqui do canal Significando e Ressignificando. E neste vídeo de hoje quero assim dar início a esta nova playlist aqui de vídeos no canal, onde esta playlist ela tem como título aí Matemática no ensino médio, e tenho como objetivo, por meio dos vídeos desta playlist, explorar aí os objetos de conhecimento da área do saber matemática dos 3 anos aí que compõem o ensino médio, ou seja, primeiro ano, segundo ano e terceiro ano do ensino médio. E a ideia é justamente aqui nós explorarmos de maneira divertida, de maneira descontraída, mas também sem perdermos a seriedade e a questão aqui de organização também, e também tendo em vista uma questão primordial que fiz questão de compartilhar com vocês em um dos vídeos aqui do canal, que é a questão do compartilhar. Então eu quero compartilhar com vocês conhecimento, certo, galera? Então, para todos aqueles que são aí inscritos no canal, ou se você não é inscrito, né, mas está assistindo este vídeo, e se inscreva aí, porque estaremos aqui sempre postando vídeos com este objetivo aqui de compartilhar conhecimento, principalmente aqui na área da matemática, mas também estaremos aqui também postando vídeos sobre N outros assuntos que vocês já podem, inclusive, estar visualizando aí no canal, outras playlists além desta, certo, galera? Mas vamos aí ao que interessa, né? Com respeito aos vídeos desta playlist. Queremos dar assim início explorando aí objetos de conhecimento matemático referentes ao primeiro ano do ensino médio, e em particular esses objetos aí são os conjuntos. Então queremos explorar com vocês uma introdução à teoria dos conjuntos, certo, galera? Vocês poderão ver aí nas literaturas matemáticas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, que geralmente estes objetos de conhecimento, os conjuntos, essa questão mesmo aí da introdução à teoria dos conjuntos, geralmente ela é explorada na primeira unidade no primeiro ano do ensino médio em matemática. Então, vamos aí dar sequência. Beleza, galerinha? Então, vem comigo e vamos lá, né, explorar um pouco aí dessa questão da teoria dos conjuntos. E quando nós falamos sobre essa questão aí de introdução à teoria dos conjuntos, uma primeira pergunta que creio que deve vir à mente de vocês é: o que é um conjunto? Então, galera, vocês sabem o que é um conjunto? Vocês têm uma definição exata do que vem a ser um conjunto? E aí, pessoal, quem é que sabe? Você sabe? Você que está assistindo a esse vídeo, sabe me responder o que é conjunto? Não vale olhar aí pelo slide, né? Mas dos seus conhecimentos prévios acerca dessa palavra conjunto. O que é um conjunto? E aí, galera, quem sabe? Ah, não sabe? Não, é muito fácil. Só que assim, apesar de ser algo muito fácil, nós temos que ter em mente que não existe uma definição formalizada e fechadinha na caixinha do que vem a ser um conjunto. Até porque quando nós falamos nessa palavra, na verdade estamos falando de uma palavra que extrapola os limites da matemática. Na verdade, ela pode ser aí maximizada para N outras áreas do conhecimento humano, do saber humano.
Mas ainda assim dá para nós termos uma ideia, né? Uma noção do que é um conjunto. E aí nós vemos que o que? De maneira geral, um conjunto ele é tudo aquilo que traz à nossa mente a ideia de coleção ou agrupamento. Então, sempre que nós falamos em conjunto, nós temos que ter aí essa ideia de que estamos falando em uma coleção, em um agrupamento. Inclusive, fazendo o link aí com a língua portuguesa, nós temos aí que um belo exemplo de conjunto dentro da língua portuguesa é, por exemplo, a questão dos substantivos coletivos. Vocês têm ali, nesse objeto de conhecimento lá da língua portuguesa, os substantivos coletivos, um agrupamento de existências da mesma espécie, vamos dizer assim, quando nós temos ali, por exemplo, que um cardume é um conjunto de peixes. Nós chamamos aí de cardume. Então, o que é que acontece? Vejam que vocês têm elementos, entes, né, sujeitos da mesma espécie, peixes, e você diz que aquele agrupamento de peixes, aquela coleção, aquela junção de peixes é chamada de cardume. Então veja que isso é um belo exemplo de conjunto, né, em outras áreas do conhecimento, nessa questão aí dos substantivos coletivos. Então, justamente isso que nós exploramos lá, os substantivos coletivos, eles fazem parte da ideia de conjunto, dessa ideia de coleção, dessa ideia de agrupamento. Beleza, galera? E quando nós temos aí essa questão dos conjuntos definidos dessa forma, como uma coleção, como um agrupamento, nós temos aí alguns exemplos. Por exemplo, vejam que temos aí vários escudos, né, onde cada escudo desse ele representa aí um time de futebol diferente. Então, por exemplo, nessa situação nós temos aí um conjunto de times de futebol. Na verdade, não necessariamente os jogadores ali presentes de todos esses times aí. Nós temos mais aí o que? Os escudos dos times de futebol, né? Então, nós temos um conjunto de escudos de times de futebol, né? Vocês podem ver aí, nós temos o Palmeiras, temos aí o Flamengo, temos aí o Internacional, enfim, né? Grêmio, temos vários aí, certo, galera? Vários escudos que, para esse exemplo, representam times de futebol. Então, temos um conjunto de times de futebol, ou seja, objetos da mesma espécie, ou seja, times de futebol, e que estão juntos aí nesse agrupamento, certo, galera? Agora veja que nós temos aí uma charge, né? E nessa charge temos aí, né, os jogadores de um desses times de futebol, certo, galera? Então nessa situação nós vamos ter o quê? Conjunto de jogadores, né? Temos aí os desenhozinhos, as charges de cada um dos jogadores que compõem um dos times aí cujo escudo aparece no exemplo anterior, certo, galera? Então veja que cada jogador é um ente e eles são entes da mesma espécie. E quando eles se juntam, eles formam aí esse conjunto de jogadores. É claro que expressos aí na forma de charge, né? Nós não temos aí eles de forma presencial, de forma concreta, certo, galera? Mas tá aí para que vocês tenham uma ideia, né, do que é essa questão do conjunto. E por fim nós temos eles aí, né? Os políticos, né? Como sempre, né? Enquanto nós, né, brasileiros, meros mortais, pagamos aí, né, vários e vários tributos, né, 146 dias do ano, isso segundo algumas pesquisas, né, só para pagar tributos, eles estão aí de boas, né, aí com as malinhas cheias de dinheiro, né, e curtindo aí, né, as nossas custas, né? Então nós temos aí um exemplo de conjunto de políticos, né? Galera que curte bastante aí, né? Que zoa da nossa cara, né? E ainda tem aí dizendo, e nós, né? Corruptos, mensaleiros, sanguessugas, trambiqueiros e etc, né? Agradecemos pelo seu dinheiro, né, galera? Então temos aí um exemplo, né, de sujeitos da mesma espécie, né? Espécie sanguessuga, né? Aí, né? Um conjunto de políticos,
né, galera? É claro que nós não podemos generalizar, mas infelizmente a maioria esmagadora é isso aí, é esse conjunto mesmo aí, certo, galera? Só para variar, né? Mas vamos seguir o nosso baile aqui, né, galera? Quando nós falamos em conjuntos, nós temos que ter em mente que existem algumas observações importantes que norteiam aí essa questão dos conjuntos. Primeiro, que cada existência nesse agrupamento, nessa coleção, nesse conjunto, cada ente da mesma espécie, ele é um exemplo de elemento daquele conjunto. Então, quando nós falamos em um conjunto, nós temos que ter essa ideia aí de que cada elemento, cada ser daquele conjunto, cada existência daquele conjunto é denominada de elemento, certo, galera? Então, nos exemplos que nós vimos anteriormente, por exemplo, no primeiro exemplo lá dos escudos que representavam os times de futebol, cada time daquele, ele é um elemento, ele faz parte daquele conjunto, ele é uma existência que, junto com as outras existências da mesma espécie que ele, fazem ali parte daquele conjunto, certo, galera? E, além disso, temos que, geralmente, nós indicamos um conjunto por uma letra maiúscula, por exemplo, conjunto T, que representa os times de futebol, lá do primeiro exemplo. O conjunto J, que representa os jogadores, lá naquela charge. Então vejam que é uma maneira de identificar o conjunto, né, através de uma letra maiúscula. Certo, galera? E só fazendo uma observação importante com base nessa questão aí dos elementos, quando eu falo assim da mesma espécie, não leve isso ao pé da letra. É claro que nós podemos ter um conjunto formado por espécies diferentes. Por exemplo, quando eu tenho um conjunto de animais que são criados em uma determinada fazenda, e partindo do suposto de que aquele fazendeiro ele crie vacas, crie bois, crie galinhas, crie ovelhas, enfim. Então percebam que nessa situação você não tem necessariamente existências da mesma espécie. Porém, pela forma como você atribui como você quer esse conjunto, como você quer que os elementos dele sejam, nessa situação você não tem a mesma espécie. Você não tem um conjunto só de bois, você não tem um conjunto só de vacas, você tem de vários animais de espécies diferentes, certo, galera? Então, quando eu digo assim, da mesma espécie, o que eu quero dizer é em um sentido assim, que você tem existências concretas ou existências animadas, enfim, seres vivos, nesse sentido. Não levem para o lado, digamos que biológico da coisa, né? Então, um conjunto ele só pode ser de algo que necessariamente seja a mesma espécie. Os elementos necessariamente eles têm que ser da mesma espécie no sentido literal, né? Tipo, só bois, só peixes. O exemplo que eu falei lá é só para vocês terem uma noção, né, da questão lá do cardume, que é um conjunto de peixes. É só para vocês terem uma noção. Mas agora que nós já sabemos que cada elemento ele cada ser no conjunto é chamado de elementos, então agora dá para chegar um pouquinho mais além, né, e fazer essa afirmação aqui, né, de que não necessariamente é a mesma espécie no sentido literal, no sentido lá biologicamente falando, né, no sentido de existências, né, um conjunto é um agrupamento, uma coleção de existências, podem ser da mesma espécie, né, como eu disse inicialmente, mas na verdade pode ser algo maximizado, né? Eu posso maximizar a coisa, certo, galera? Então, isso aí eu decidi falar agora, né? No início eu comecei falando da mesma espécie, justamente para vocês pegarem esse link com essa questão, por exemplo, dos substantivos coletivos.
é que você tem lá a mesma espécie e dá uma nomenclatura específica para aquele conjunto formado por entes da mesma espécie. Então, por isso que eu fiz questão de inicialmente usar esse linguajar, mas agora, né, eu também vou mais além. É tipo quando você estuda números naturais e inteiros. Quando você estuda naturais e de repente se depara com uma operação que o resultado é negativo, então você, por exemplo, 2 menos 3, a professora lá, quando ensina números naturais, ela diz, olha, não existe isso. Só que quando você chega no 7º ano, o seu professor ou professora vai dizer, não, a verdade não existe nos números naturais, mas há um outro conjunto que é capaz de comportar esse tipo de operação. Então é a mesma coisa aqui, né? Certo, galera? Fiz essa questão aí, nessa fala um pouquinho maior, enfatizando essa coisa dos elementos, que podem ser ou não da mesma espécie. Certo, galera? E avançando mais um pouco, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter que existem aí algumas relações importantes no que diz respeito a essa teoria dos conjuntos. E essas relações aí são 4. Nós temos a questão da representação dos conjuntos, temos a relação de pertinência, temos a relação de inclusão e, por fim, as operações. Certo, galera? Minha ideia com vocês neste vídeo de hoje é trabalhar esses 3 primeiros pontos aí, essas 3 primeiras relações importantes no que diz respeito ao estudo dos conjuntos. A questão da representação, a questão da pertinência e a questão da inclusão. E a questão das operações, irei deixar reservada para gravar em um outro vídeo. Em um outro vídeo está explorando essa parte aí. Beleza, galera? Então vamos começar aí pela questão da representação dos conjuntos. Então, o que é a representação? A representação, como o próprio nome está dizendo, eu vou representar, eu vou pegar o conjunto e vou representar esse conjunto de uma maneira escrita, vamos dizer assim. E quando eu falo nessa representação, nós temos que ter em mente que ela pode ser de 3 maneiras distintas. Ela pode ser uma representação por diagrama, ela pode ser uma representação por extensão e, por fim, uma representação por compreensão. Certo, galera? São 3 as formas aí de representarmos os conjuntos. E aí nós vamos explorar um pouquinho de cada uma dessas 3 representações dos conjuntos, iniciando aí pela representação em diagrama. E um exemplo para vocês é o quê? Eu quero tomar como base aí o conjunto B. Lembram que eu tinha dito a vocês que geralmente nós representamos um conjunto por uma letra maiúscula, então por isso esse conjunto B. E esse conjunto B, que nós iremos tomar como base aqui para vermos as diferentes representações desse mesmo conjunto, é o conjunto formado pelos estados que compõem o Brasil, certo, galera? Então, nós vamos partir desse conjunto aí, conjunto B, que é formado pelos estados que compõem o Brasil. Como representar esse conjunto por meio de diagrama? Diagrama, ele é um tipo de representação desenhada daquele nosso conjunto. Ou seja, nós fazemos um desenho e nesse desenho nós inserimos os elementos que o formam. Então, no caso de representar esse conjunto B dos estados que compõem o Brasil por diagrama, a representação é até algo que é velha, uma representação velha conhecida por vocês, né? Olha aí, tá vendo? Isso, né? É o próprio mapa do Brasil, tá aí para vocês. Então, o diagrama ele é um desenho. Então, já que nós estamos falando aí em estados que compõem o Brasil, nada mais interessante do que fazer o próprio desenho do mapa do Brasil. E neste, fazer os desenhos dos estados, né? Dos 26 estados, mais o Distrito Federal, né? O que dá um total de 27. Né? Então, veja que é isso que é a representação por diagrama, certo, galera? Então, tá aí a representação por diagrama desse conjunto B formado pelos estados que compõem o Brasil, certo, galera? Uma representação
por desenho. Então, quando falamos em diagrama, falamos em desenho, certo? Então, isso aí vai ficar claro no decorrer dos nossos estudos aqui sobre conjuntos. E é claro, quando nós avançarmos mais, que, digamos, formos para a parte mais puramente matemática, nós não estaremos com desenhos tão bacaninhas como o mapa do Brasil, por exemplo, né? Estaremos com algo mais geométrico, né? Um círculo, um retângulo. Vocês vão ver que, geralmente, quando nós partimos para a parte mais puramente matemática, estaremos mais com formas geométricas mais simples, ou círculos, ou retângulos, ou quadrados, triângulos, né? Formas geométricas poligonais, certo? Polígonos, no caso, porque geralmente nós fechamos o conjunto, né, quando nós representamos ele por diagrama, ou seja, por desenho, né? Diagrama é sinônimo de desenho. Beleza, galera? Avançando mais um pouco, nós temos agora a representação por extensão. Então, do mesmo conjunto formado pelos estados que compõem o Brasil. Vejam que agora nós não temos um desenho, que no caso lá da representação por diagrama, que é sinônimo de desenho, foi o mapa mundi. Agora nós temos os nomes, já que nós estamos falando em estados, e estados possuem seus nomes, então nós temos que agora esse conjunto B, ele tem os nomes de todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, ou seja, 27 unidades da federação. Então vejam que nessa situação não apareceu um desenho, e sim os nomes específicos. Vejam que eu tenho aí, começando de Acre, Amazonas, indo sucessivamente até chegar em Rio Grande do Sul, certo, galera? Então, o que acontece? Geralmente, quando nós representamos um conjunto dessa forma, nós fazemos o quê? Nós usamos a letra que estamos representando esse conjunto, no caso aí B, né? B. Geralmente usamos a igualdade para dizer, né, que olha, esse conjunto B ele é dessa forma aqui. Né? O E, lá da língua portuguesa, na língua matemática, ele é usado aí o símbolo de igual. Né? Então, conjunto B é quem? Então, por isso que está aí, B igual. Né? Em língua portuguesa, fazendo a tradução da linguagem matemática para a linguagem portuguesa, é como eu quisesse dizer isso. Né? Conjunto B é... E aí desce continuidade. Nesse caso aí é Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, assim até chegar em Rio Grande do Sul. E nesse caso, quando eu vou fazer essa listagem dos elementos desse conjunto, tem algumas coisas que nós temos que atentar. Por exemplo, a utilização aí das chaves, tanto no início como no fim. Então, eu limito os meus elementos dentro de chaves. Certo, galera? Geralmente nós utilizamos chaves. Há quem utilize também parênteses ou até mesmo colchetes. Geralmente na literatura matemática nós usamos mais chaves. Agora nada impede que vocês usem ou parênteses ou colchetes. Até porque a ideia de extensão estará sendo, digamos que, demonstrada. Certo, galera? Então, assim, que eu saiba, né, até então, nos meus estudos, não tem nenhuma restrição quanto ao uso de colchetes ou até mesmo parênteses. Mas geralmente, na literatura matemática são usadas chaves. Certo, galera? Então estão elas aí no início e no fim. Além disso, percebam que os elementos, nesse caso, os nomes dos estados do Brasil, eles são separados por vírgula, certo, galera? Geralmente há essa separação também aí por vírgula de cada elemento. Há pessoas que utilizam tracinhos para separar os elementos. Digamos que não seja algo errado, né? No sentido no sentido essencialmente falando, não é errado. Você está fazendo separação dos elementos. Que é importante essa separação Agora, geralmente são usadas vírgulas, como vocês podem ver aí. Mas também não há nada, nenhum tabu que impeça vocês utilizarem outra forma. Por exemplo, tracinho, né? Ou uma barrinha vertical, né? Que separe os elementos. Desde que você separe, para que fique organizado, né? Não tem problema. Mas, né, vamos nos deter aqui
no sentido a essa forma aí, né, de separação com vírgula, porque é o que é utilizado nas literaturas matemáticas. Beleza, galera? E por fim, avançando mais um pouco, nós temos a representação por compreensão. E essa representação por compreensão ela é um tipo de representação um pouco diferenciada, porque ao invés de você ter desenhos, como nós tínhamos no primeiro exemplo, ou nomes específicos, como nós tínhamos no segundo, a representação por compreensão, ela é sinônimo de uma representação onde você vai compreender, vai tentar entender, vai decifrar o que é que aquele conjunto ele está representando. Uau! Através de quê? Através de uma característica. Eu pego uma característica que descreva todos os elementos do meu conjunto, ou seja, uma característica que esteja presente em todos eles. Não pode nenhum escapar. Né? Todos os elementos possuam aquela característica ou aquelas características, e eu faço assim a listagem não dos elementos, mas sim da ou das características que direcionam todos aqueles elementos. No nosso caso aqui, representando por compreensão o conjunto B, temos que ele é o que? X, ou seja, desconhecido, só que nós temos aí uma barrinha vertical, nessa barrinha vertical nos nossos estudos de conjunto, ela é chamada de tal que, certo? Tal, T-A-L, né? Que-U-E, tal que. Tal que é sinônimo de confirmação, né? Olha, nosso conjunto aí é um conjunto de elementos X, onde, né? Onde eu estou confirmando ali, né? Eu estou afirmando, né? Então, tal que é a nomenclatura dessa barrinha vertical. Sempre que vocês verem isso aqui nos nossos próximos vídeos sobre conjuntos, já saibam que essa barrinha vertical significa isso. Tal que. Então, nós temos aí X. Tal que X é um estado no Brasil. Então, eu já vou pegar essa característica e já vou saber, né? Então eu vou listar, e aí isso aí, essa representação por compreensão, geralmente ela recai na representação por extensão, porque aí quando eu pego essa característica, eu agora já sei listar quais são os elementos que compõem aquele meu conjunto. Então geralmente há uma relação dessas duas representações, compreensão e extensão. Geralmente dou a representação por compreensão e peço para você representar por extensão. Ou até eu posso fazer o processo inverso da representação por extensão, como eu fiz ainda há pouco, e peço para você representar por compreensão, utilizando uma característica na qual todos aqueles elementos eles sejam ali englobados. Certo, galera? Então, são as três representações aí de conjuntos. Lembra que nós falamos aqui em relações importantes? Então, nós já acabamos de ver uma, que é a relação de representação. Como eu represento um conjunto. Né? Já vimos aí. Agora, nós entramos na relação de pertinência. A pertinência é sinônimo de quê? De pertencer. Certo, galera? Então, percebam aí que esse conceito de pertinência, ele vai procurar relacionar um elemento com um conjunto. Então, tipo, saber se aquele elemento ele faz parte ou não daquele conjunto. Então, isso deve estar bem claro na nossa mente, porque quando nós formos ver a próxima relação de conjuntos, geralmente há uma confusão com essa relação de pertinência. Então, isso aí deve estar bem claro. Se você não entendeu, você dá uma pausa aí, né? Volta um pouquinho, pega de novo a ideia, beleza? Your Mac friend, Brent Rambo. Pronto, beleza. Então veja só, pertinência ele relaciona um elemento, né, um elemento com um conjunto. Então, essa é a ideia da relação de pertinência. E aí, para representarmos essa relação, nós utilizamos esse símbolo que vocês podem ver aí. O símbolo é tipo um ezinho, na verdade, né? Parecido com um ezinho. E nós dizemos que esse símbolo é pertence. Né? Então, quando nós temos esse símbolozinho aí, nós dizemos o elemento, e utilizamos esse símbolo, pertence àquele conjunto. Quando nós queremos negar essa afirmação, é só cortar o símbolozinho. Então, nós pegamos o E e cortamos, como vocês podem ver aí no final do enunciado aí, certo, galera? Então, por exemplo, para clarear melhor isso aí que eu falei, né? Veja o seguinte:
Conjunto M é um conjunto formado pelos elementos 2, 4, 6, 8 e 10, certo? E aí, com base nesse conjunto e os seus respectivos elementos, vamos completar as lacunas aí, né, desses 4 itens abaixo com pertence, né, para dizer que o elemento pertence ao conjunto, ou não pertence, para dizer que, né, o elemento não faz parte. Vamos lá? Vamos comigo? Pronto, beleza. Então temos aí 2. 2 e M. O elemento 2 ele pertence ao conjunto M? Sim ou não? Sim, né? Pertence, ele é o primeiro, né? Então, pertence. Beleza, né? Acertou, você que falou aí, né? 5. 5 pertence ao conjunto M? O que é que vocês acham? Ah, né? Não pertence, muito bem, né? Não faz parte lá do conjunto M. Na verdade, nós temos inclusive que o conjunto M ele é formado por números pares, né? De 2 até 10. Né? 5 é ímpar, então não faz parte. 10. 10 ele pertence a esse conjunto M? Isso, né? Eu ouvi daqui, né? Isso mesmo, ele está lá no final, né? Então, pertence. E Brasil? Brasil pertence ao conjunto M? Eu sei, né? Gente, Brasil, o que é que o Brasil tem a ver com M? Não tem nada a ver, né? Então, não pertence, né? Na verdade, o Brasil é um país, não tem nada a ver com a essência desse conjunto, com a essência numérica, né? Só tem números. Então, tá aí. Então, veja que essa relação de pertinência, ela trata justamente desse aspecto, relacionar um elemento com o conjunto. Certo, galera? Então eu tenho que ter esse cuidado aí. Por quê? Por causa da nossa próxima relação, que é a relação de quê? Inclusão. E aí essa relação agora ela fala em uma outra coisa importantíssima na introdução à teoria dos conjuntos, que é a questão do subconjunto, certo? Então, essa relação de inclusão, ela fala sobre essa questão do subconjunto, que é um nome também muito explorado dentro da teoria dos conjuntos, subconjunto, né? E isso faz parte da relação de inclusão. E o que é uma relação de inclusão? Parece que é a mesma coisa que a relação de pertinência, né? Pertence, incluindo, então está dentro, se está dentro é porque pertence. Só que nós temos que ter um cuidado. Relação de pertinência, presta atenção, é um elemento com o conjunto. Inclusão não. Inclusão, ele estabelece uma relação entre dois conjuntos. Não é entre um elemento e um conjunto. É entre um conjunto e outro conjunto. Como assim, professor? Não entendi. Bora lá, veja só. Se eu tiver dois conjuntos, por exemplo, um conjunto A e um B, nós vamos dizer que o conjunto A ele é subconjunto do B se todos os elementos do conjunto A, certo? Já que ele, nessa hipótese aí, é o subconjunto. Então, se todos os elementos do conjunto A, eles também são elementos do conjunto B. Entenderam? Então, quando isso ocorre, nós dizemos que o conjunto A é subconjunto do conjunto B. É um conjunto que está totalmente dentro de outro conjunto. Certo, galera? E uma das formas de indicar é essa daí, A, e aí veja que aparece esse símbolo aí. Ele é um pouco parecido com o Ezinho de pertence, só que veja que ele não é um E, na verdade. Ele é tipo um C meio exprimido aí, né? Um C que o cara sentou em cima, né, do C e deixou ele mais fininho, né? Estão vendo aí? Pois é, né? É de rir mesmo, né? Então, esse C que o cara sentou em cima aí, ele significa o quê? Que A está contido em B. Ou seja, que todos os elementos desse conjunto A estão contidos também dentro do conjunto B. Então, por isso nós dizemos que o A é subconjunto, está contido. Então, veja que é um outro tipo de símbolo que nós utilizamos para a relação de inclusão. É diferente do pertence e não pertence lá da relação de pertinência. Aqui é contido ou não contido. E como é o não contido? A ideia da negação é a mesma. Eu passo um tracinho, nós vamos ver exemplos disso aqui, onde eu digo, não, esse conjunto não está contido no outro conjunto. Além desse contido aí,
o C, a abertura desse C aí virado, né? C é de contido, né? Então, essa abertura do C virado aí para o conjunto que, digamos que contém o outro, eu também tenho o C ao contrário, né? Que é essa outra nomenclatura aqui. Veja que eu troquei de posição, né? E quando eu troco de posição, o nomezinho do símbolo muda. Então, veja, pegadinha do malandro aí, viu? Pois é, pegadinha do malandro. Quando o símbolozinho do C ele inverte e o conjunto que contém o outro passa a ficar primeiro, então nós temos agora que a leitura disso aí é B contém A. Então vejam que eu tenho duas nomenclaturas nessa relação de inclusão. Eu tenho A está contido em B, quando o conjunto que os elementos estão dentro do outro conjunto vem primeiro. Então, A está contido em B. Beleza. E tem essa outra forma, onde o conjunto que contém o outro vem primeiro. Então, nesse caso, nós não lemos está contido, e sim contém. B contém A. Veja que não faria dizer B está contido em A, porque, na verdade, o próprio enunciado diz, né? Dizemos que A é subconjunto de B, se cada elemento de A também é um elemento do conjunto B, tá? Dando essa condição aí. Então, por isso que nesse caso, o B é que contém o A. Então, por isso que quando muda o símbolo de posição, o nomezinho muda. Se for o subconjunto primeiro, eu digo que está contido no conjunto. Se for o conjunto principal primeiro, eu digo que ele contém, né? São dois símbolozinhos. Esse C virado para direita, ele com a abertura virada para a direita, nesse caso aí está contido, e o Czinho com a abertura virada para a esquerda, nesse caso contém, certo, galera? E aí então um exemplo disso aí em forma de diagrama, como eu mencionei para vocês aqui, né? Que geralmente nós vamos trabalhar mais com esses tipos de desenhos mais simples, né? De círculos ou de retângulos, quadrados, enfim. Vejam que eu tenho um conjunto A representado no círculo menor, tenho o conjunto B representado no círculo maior, e observe que justamente o conjunto A, né, ele está totalmente dentro do B. Então, isso aí é que é incluído, né? É que está dentro, está contido. Ou o outro, né, o maior, no caso o B, que contém o A. O B, né, tem dentro dele, das entranhas dele, o conjunto A. Certo, galera? E quando nós avançamos mais um pouco, um exemplo disso eu quero dar, inclusive, fazendo outra representação por diagrama, só que bacaninha, né? Vou aqui para o estado no qual eu resido, né? Estado de Sergipe, em habitantes, um dos menores da federação, e territorialmente o menor. E para quem estuda geografia sabe que o nosso estado ele possui 75 municípios no seu interior. Estão todos aí dentro, né? Alguns quase invisíveis, mas enfim, estão representados aí os 75 municípios nesse diagrama que é o mapa do nosso estado, né? Aqui em Sergipe, Brasil, certo, galera? E o nosso estado, ele é subdividido, veja só, que o nosso estado faz parte lá do conjunto dos estados. Quando nós começamos aqui a falar sobre a questão das representações, né, e falamos lá do conjunto B, né, formado pelos estados que estão inclusos no Brasil. E o nosso estado, Sergipe, está lá dentro. Ele é um conjunto. Então, tá aí o conjunto, né, o estado de Sergipe, o conjunto. Beleza, ele é formado por 75 municípios. Esses 75 municípios eles são distribuídos em regiões, né, em sub-regiões. Então, o nosso estado ele é subdividido aí em 8 sub-regiões. E nós temos aí que, por exemplo, temos o Alto Sertão Sergipano, que são esses municípios que estão aí na cor meio alaranjada, né? Lá do lado, né, na extremidade do lado esquerdo do nosso conjunto. Aí, tá vendo? Começa aí em Canidé do São Francisco e se estende até Nossa Senhora de Lourdes. E pega esses municípios aí. E aí eu dei uma destacada aqui, tá vendo? Canidé de São Francisco, Poço Redondo, Porto da Folha, Monte Alegre, Glória, Gararu e Nossa Senhora de Lourdes, ou seja, 7 municípios. Esses 7 municípios, eles formam aí o Alto Sertão Sergipano. Então, se considerarmos aí Sergipe como um conjunto formado por 75 municípios,
E aí o que é que acontece? Quando nós pegamos agora essa sub-região aí, né, o Alto Sertão Sergipano, formado por esses 7 municípios, vejam que esses 7 municípios, dessa forma que eles estão aí, eles formam um outro conjunto, que é o conjunto Alto Sertão Sergipano. São 7 municípios. É um outro conjunto, digamos que menor, né, porque só são 7 municípios, e esse conjunto aí do Alto Sertão Sergipano, formado por esses 7 municípios, está dentro do conjunto chamado Sergipe, o conjunto dos 75 municípios. Então vejam que isso aí é que é a ideia de subconjunto, certo, galera? É um conjunto dentro de outro, um conjunto, entre aspas, menor. Eu coloco entre aspas porque existem algumas questões sobre isso aí, mas são questões bem avançadas, né? Mas, enfim, eu tenho esse conjunto menor, né? 7 municípios, um conjunto, Alto Sertão Sergipano, está dentro do estado de Sergipe, né? do estado formado pelos 75 municípios. Então, isso aí é uma relação de subconjunto. Alto Sertão Sergipano é um subconjunto do estado de Sergipe, certo, galera? Então, quando nós avançamos aí, nessa questão da relação de inclusão, né? Os símbolos que nós utilizamos é o está contido ou não está contido. Por exemplo, nós temos aí 1, 2, 3. É um conjunto. Depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outro conjunto. Veja que o conjunto 1, 2, 3 está contido dentro do outro conjunto lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas eu posso ter essa situação. 1, 2, 0. E 1, 2, 3, 4, 5, 7. E vejam que nesse caso, né, o conjunto menor, 1, 2, 0, não está contido no outro conjunto maior. Então eu tenho que ter essas noções aí. Certo, galera? Entra aí também a questão de quando nós falamos em subconjuntos, né? Entra a questão também de igualdade. A igualdade de conjunto é quando nós temos 2 conjuntos e que eles possuem exatamente os mesmos elementos. São 2 conjuntos com nomenclaturas, digamos assim, distintas, mas que o seu interior, os seus respectivos interiores, possuem exatamente os mesmos elementos. Então, quando isso acontece, nós dizemos que é meio que como um fosse subconjunto do outro de forma simultânea, porque eles possuem os mesmos elementos. Por exemplo, eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, 4. 0, no caso, iniciei do 0, 0, 1, 2, 3, 4. E tem um conjunto B, né? 2, 3, 4, 1 e 0. Vejam que a ordem ela foi modificada no B. Né? Eu coloquei o 0 lá por último, coloquei um penúltimo, né? Em relação a como estavam arrumados os elementos no conjunto A. Porém, veja que os elementos de A e B são iguais, são os mesmos. Então, quando isso acontece, nós dizemos que há uma igualdade de conjuntos. É como se um fosse subconjunto do outro e o outro fosse subconjunto do um. Entendeu? Entendeu, né? Então, essa é a ideia, né? Conjunto A sendo subconjunto do B e o B sendo subconjunto do A, porque eles possuem os mesmos elementos. É como se um estivesse dentro do outro e o outro dentro de um. Essa é a ideia da igualdade de conjuntos. É quando possui os mesmos elementos, mesmo que a ordem esteja bagunçada de um conjunto em relação ao outro. Mas se essencialmente falando são os mesmos elementos, né? Não tem conversa. Morreu Maria Preá. Beleza, galera? Aí nós temos algumas definições importantes nessa questão dos conjuntos. O conjunto vazio, como o próprio nome está dizendo, é um conjunto que não tem elemento. Né? Na verdade, filosoficamente falando, até um negócio meio viajado. Né? Pois é, um negócio meio viajado. Porque assim, se é conjunto, é grupo, pelo que nós vimos lá no início. Mas como é que tem um grupo que não tem nada dentro dele? E aí? É de bugar a cabeça, né? Isso aí, né? Um conjunto, mas que não tem nada dentro dele, né? Mas enfim, a ideia, esse tipo de conjunto que não tem nada nele, nós dizemos que ele é um conjunto vazio, né? Enfim, deixando a parte filosófica meio de lado. E aí nós temos 2 formas de representar um conjunto vazio. Ou usando as chaves aí, vocês podem ver, né? Sem nada dentro. Ou utilizando uma circunferência cortada, né? Com um tracinho aí, né? Na diagonal, né? Um segmentozinho
na diagonal. Então, são as formas de representar um conjunto vazio, né? Uma outra definição é essa questão do conjunto unitário, né? De novo, né? Ah, mas conjunto é grupo, grupo tem que ter mais de um. Mas, enfim, a ideia é que conjunto unitário ele é um tipo de conjunto que possui um elemento, né? Me pergunte a questão filosófica, questão matemática, é que o conjunto unitário é um conjunto que possui um único elemento, beleza? Conjunto universo. Conjunto universo aí sim, né? É o conjunto que pertence a todos os elementos que fazem parte do nosso estudo. Nos próximos vídeos, nós veremos aqui até onde, até então, é o nosso conjunto universo. Nós vamos começar do mais simples, que inclusive vocês podem ir nas playlists que eu tenho aqui no canal de ensino fundamental, né? Uma que é a playlist Matemática no Ensino Fundamental e a outra que são as dos estudos não presenciais da rede na qual eu leciono, né? Até então. E nessas duas playlists tem vídeos falando um pouco sobre esses conjuntos, entre aspas, menores, né? E é claro que eu também vou estar gravando vídeo para colocar aqui especificamente nessa playlist, que é claro, dando sequência ao que nós estamos explorando aqui, certo, galera? Mas nós vamos ver que nós temos até então, é claro que avançando uns 2 anos aqui, ou seja, quando nós formos para o 3º ano do ensino médio, nós vamos ver que tem um conjunto maior ainda do que o que até então nós temos como nosso universo. Mas, enfim, né? Vamos ficar limitados por aqui. Quem for mais curioso, depois vai ver lá, né? Ou já deve ter pegado aí mesmo no 1º ano, já pegou o livro do 3º ano e já viu, né? Então já sabe, preciso falar, né? Beleza. E aí nós temos o quê? Conjunto das partes. E aí com essa parte, entenderam a piada? Conjunto das partes. Então com essa parte... Enfim, galera. Então o conjunto das partes, né? O que é o conjunto das partes? O conjunto das partes, ele é um conjunto formado por todos os subconjuntos de um determinado conjunto. Bugou, né? Calma. Vamos ver isso aí com exemplo, né? Primeiro temos a indicação, né? P de A significa justamente o quê? Todos os X, tal que esses X são subconjuntos do conjunto A. Então, o conjunto A é o nosso conjunto principal. E aí nós vamos trabalhar essa questão do conjunto das partes com base nos elementos do conjunto A. Então, vamos pegar todos os conjuntos, tanto esses que nós acabamos de definir ainda há pouco, né? Conjunto vazio, conjunto unitário, e vamos pegar individualmente os elementos ou até fazer associações até chegar no próprio conjunto como um todo. Então, todos esses conjuntos aí, né, todos esses subconjuntos, na verdade, do conjunto A, eles são exemplos de conjunto das partes. Lembrando que nós temos aí algumas propriedades importantes, certo? Nós vamos ver já isso aí, né? Nós vamos ver até com esse exemplo aí. Eu quero o conjunto das partes do conjunto A, onde os elementos são 0 e 1. Como eu vou determinar isso? Veja só. Primeiro, nós temos que ter em mente duas coisinhas. Uma é que todo conjunto, o conjunto vazio, ele é subconjunto de todo conjunto. Certo? Todo conjunto que você pensar, o vazio, ele é subconjunto dele. Então, por isso que ele aparece aí como o primeiro subconjunto do conjunto A. Eu sei que essas coisas são meio confusas, né? De bugar a cabeça, mas vocês pegam a ideia, né? Eu tenho que ter em mente que todo conjunto ele é subconjunto dele mesmo. É outra coisa também meio de bugar, mas dá para pegar a ideia. Então, por isso que apareceu 0,1 também aí no finalzinho. Ele é subconjunto dele mesmo. E aí eu tenho o quê? Eu tenho um conjunto unitário 0 e tenho um conjunto unitário 1. Então, esses 4 subconjuntos, o conjunto vazio, o conjunto unitário 0, o conjunto unitário 1 e o próprio conjunto A, que é 0, 1, eles são esses conjuntos, né, juntos aí, formam o conjunto das partes, o P de A, né? Partes do conjunto A. São todos os subconjuntos listados com base no conjunto A. Não esqueçam dessa propriedade aí. Conjunto vazio é subconjunto de todo conjunto e o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo. São coisas meio confusas, né? Mas que fazem parte das teorias aí dos conjuntos. Temos agora esse outro conjunto, 0, 1, 2, né? Qual será o conjunto das partes? Qual o P de B, né? O conjunto das partes de B. Veja que cresceu a coisa. Veja que agora nós temos o conjunto vazio, né? Sempre inicia com ele. E lá na outra ponta direita finaliza com o próprio conjunto B, né? 0, 1 e 2. Por conta das duas propriedades que eu falei.
Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E o próprio conjunto subconjunto dele mesmo. Aí vejam só, como são 3 elementos, 0, 1 e 2, então nós temos 3 subconjuntos unitários. Ou seja, conjuntos formados por um elemento, onde cada elemento ele é um conjunto unitário. Então, nós temos, logo após o conjunto vazio, nós temos o conjunto 0, tá aí, é 0, o conjunto 1, né? Conjunto unitário 1, né? Eu disse a vocês, por isso que lá no início eu falei, a definição de conjunto ela é meio complexa, principalmente aqui na matemática. E conjunto é agrupamento e tem uma coisa só, né? Mas enfim, né? Então eu tenho aí o 1, o 2 é outro subconjunto, né? Unitário do conjunto B, né? Aí eu tenho combinações agora de 2 em 2 elementos. Eu tenho 0 e 1, eu fiz um conjunto menorzinho com esses dois elementos. 0 e 1 é um subconjunto do conjunto B, né? Está dentro do conjunto B. Eu tenho 1 e 2, outro subconjunto do conjunto B, né? E tenho 0 e 2. Veja que eu fiz combinações, né? 2 a 2 dos elementos do conjunto B. E, por fim, cheguei no próprio conjunto B, 0, 1 e 2. Então, veja que ao todo eu tenho aí esses subconjuntos aí, que são os conjuntos, né, que formam aí o conjunto das partes de B, né? O P de B. E, para finalizar, nós temos uma relação, uma propriedade importante, né? Como eu disse, o conjunto vazio ele vai fazer parte do conjunto das partes de um determinado conjunto A. Ou seja, o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. E o próprio conjunto é subconjunto dele mesmo. Essas duas coisas eu já tinha dito aí. E a parte interessante é essa propriedade C. Se A possui uma quantidade de elementos, então o conjunto das partes ele vai possuir 2 elevado a n elementos. Se nós voltarmos lá um pouquinho, nós vamos ver isso aí claramente. Por exemplo, no caso do conjunto A, 0 e 1, eu tenho quantos elementos? Isso, né? Eu vi daqui, 2 elementos, beleza. Que é o 0 e 1, ok. Quantos subconjuntos, incluindo o vazio e o próprio A, né, 0, 1, quantos subconjuntos eu consegui extrair para formar o conjunto das partes de A? Vejam aí quantos subconjuntos tem, incluindo o vazio e o próprio A. E isso, né? 4. Justamente, a fórmula lá diz o quê? 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos do conjunto que eu quero saber o conjunto das partes. Então, o que acontece? Se eu tenho um conjunto A que tem 2 elementos, no caso 0 e 1, então a quantidade de subconjuntos que eu vou ter é 2 elevado a 2. O 2 da fórmula, né? Base 2 é da fórmula, e elevado a 2 é justamente por quê? Por conta dessa questão do conjunto das partes. Então, eu vou ter aí 2 elevado a 2, ou seja, 4. Então, veja que de fato eu tenho 4 subconjuntos do conjunto A formado por 2 elementos. No caso do conjunto B, eu tenho 3 elementos, né? 0, 1 e 2. Quantos subconjuntos aí, né? Quantos subconjuntos eu tenho, de modo que esses subconjuntos formaram o conjunto das partes de B? E isso, né? 2 elevado a 3, né? 2 lá da base fixazinha, né, elevado a 3. Por quê? O conjunto B ele tem 3 elementos. E 2 elevado a 3 dá quanto? Isso, né? 8. Se eu contar aí os subconjuntos, eu vou ter justamente quem? Eu vou ter justamente 8 subconjuntos que formam aí o conjunto das partes de B, certo, galera? Então, né, nós terminamos aqui com essa questão das propriedades importantes do conjunto das partes, certo, galera? Terminamos aqui. E no próximo vídeo, né, vou dar um spoilerzinho aqui, nós veremos aí operações com conjuntos, certo, galera? E lembrando, se vocês tiverem alguma dúvida, né, podem entrar em contato aí, né, comigo, seja aí por meio do meu e-mail, vocês podem ver aí no canal, seja através de deixar os seus comentários aí nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida com respeito ao que nós exploramos aqui, podem falar aí, certo, galerinha? Pode falar nos comentários. Professor, não entendi aquela parte ali, não.
senhor estava explicando, não entendi aquele tópico ali, eu não entendi a partir de tal minuto. Deixe os comentários de vocês aí abaixo, né, que também minha ideia é gravar vídeos com base nas dúvidas de vocês, né? Portanto, eu estarei explorando os objetos de conhecimento, estarei respondendo questões aqui também, mas também quero estar gravando vídeos com respeito a dúvidas que vocês podem ter com respeito ao que é explorado aqui, certo? Galera, eu teria o maior prazer de fazer isso, selecionar as dúvidas de vocês e gravar vídeos com base nessas dúvidas, esmiuçando melhor essas dúvidas de vocês com base no que nós exploramos, certo, galerinha? Então, forte abraço e até a próxima. Tamo junto e tchau, tchau.